Helena estava na cozinha da casa vazia preparando o almoço de domingo. Panelas no fogão, cheiro de frango assado no ar, a mesa posta para 6 pessoas. Eram 11h30 da manhã. Daqui a pouco os filhos chegariam. Como sempre chegavam. Todo domingo, sem falta, há 35 anos. Mas, naquele domingo, algo estava diferente. O telefone tocou. Era Marcelo, o filho mais velho. Mãe, não vamos poder ir hoje. Helena sentiu o coração apertar. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Não, nada grave. É que a Fernanda marcou um almoço com a família dela. Os pais dela estão fazendo aniversário de casamento. Aquela coisa toda. A gente não pode faltar. Mas todo domingo vocês vêm aqui? Eu sei, mãe, mas é aniversário dos sogros. A gente precisa ir. E seu pai? Ele fez aquele frango que você tanto gosta. Guarda para a semana que vem. A gente come na próxima. Helena desligou o telefone sentindo um vazio estranho no peito. Tudo bem, uma semana sem ver o filho não era o fim do mundo. 10 minutos depois, o telefone tocou de novo. Camila, a filha do meio. Mãe, oi, olha, sobre hoje... Helena já sabia o que vinha. Vocês não vêm. Como a senhora sabe? Intuição de mãe. O que aconteceu? O Roberto conseguiu ingressos para aquele show que eu queria ver. Sabe aquele que eu te falei? Então, é hoje à tarde. A gente não vai conseguir ir aí. Mas é domingo, dia de família. Eu sei, mãe, mas a gente se vê semana que vem. Prometo que vou. Tá bom, filha. Mais 10 minutos. O telefone de novo. Dessa vez, Rafael, o caçula. Deixa eu adivinhar. Helena disse antes mesmo dele falar. Você também não vem. Silêncio do outro lado. Depois, como a senhora sabe? Seus irmãos já ligaram. Então a senhora já sabe que você tem coisa melhor para fazer num domingo do que visitar sua mãe. Não é assim, mãe. É que os amigos marcaram um churrasco. Faz tempo que a gente não se vê. Eu não posso furar. Mas pode furar o almoço aqui. Semana que vem eu compenso. Prometo que vou. Helena desligou e ficou olhando para a mesa posta. 6 lugares. Dela, do marido que morreu 3 anos atrás e dos 3 filhos com seus cônjuges. Agora seriam só 2. Ela e o vazio. Foi até o fogão e desligou o fogo embaixo das panelas. Não fazia sentido cozinhar para ninguém. Seu marido, João, tinha morrido 3 anos atrás. Ataque cardíaco fulminante. Um dia estava ali, rindo, vivendo. No outro, foi. Desde então, os domingos eram tudo que Helena tinha. Um dia por semana onde a casa voltava a ter vida, onde ouvia risadas, onde se sentia mãe de novo. Mas naquele domingo, pela primeira vez em 35 anos, a casa permaneceu vazia. No domingo seguinte, Marcelo ligou de novo. Mãe, hoje a gente não vai poder ir também. Por que dessa vez? A Fernanda não está se sentindo bem. Acho melhor ficarmos em casa. Quer que eu vá aí? Posso fazer uma sopa, cuidar dela? Não precisa, mãe. É só uma gripe. Ela só precisa descansar. Então, semana que vem. Semana que vem, com certeza. Mas na semana seguinte foi Camila. Mãe, o Roberto tem um compromisso de trabalho, reunião com um cliente importante num restaurante. Ele quer que eu vá junto. No domingo? O cliente só pode nesse dia. É importante para a carreira dele. A senhora entende, né? Entendo. Não entendia, mas disse que entendia. E Rafael? Rafael simplesmente não ligou. Mandou uma mensagem de texto. Mãe, hoje não dá. Depois a gente se vê. 3 domingos seguidos. Casa vazia, comida guardada na geladeira que ninguém comia. Helena sentada sozinha na mesa, olhando para as cadeiras vazias. No 4º domingo, ela nem preparou o almoço. Para quê? Ficou sentada na poltrona da sala, olhando pela janela, esperando. Talvez hoje algum viesse. Talvez sentissem falta. Ninguém apareceu, ninguém ligou. Foi assim que começou, devagar, aos poucos. Um domingo perdido aqui,
outro ali, sempre com desculpas que pareciam válidas. Trabalho, compromissos sociais, cansaço, viagens. Semana que vem, mãe, semana que vem com certeza. Mas semana que vem nunca chegava. Os meses passaram. Helena tentou ligar para os filhos durante a semana. Mãe, estou numa reunião, te ligo depois. Não ligavam. Mãe, estou no trânsito, falo com a senhora mais tarde. Não falavam. As mensagens de texto ficavam horas sem resposta, às vezes dias. Helena tentou marcar encontros. Filho, que tal a gente almoçar juntos na quinta? Essa semana tá corrida, mãe. Fica para a próxima. Camila, vamos tomar um café? Faz tempo que não te vejo. Ah, mãe, estou tão atarefada. Depois a gente marca com calma. Rafael, passa aqui em casa nem que seja rapidinho. Mãe, eu trabalho do outro lado da cidade. Não dá para ficar indo aí toda hora. Toda hora? Ela não estava pedindo toda hora. Estava pedindo alguma hora. Qualquer hora. O primeiro ano sem os domingos em família foi difícil. Helena ainda tinha esperança. Achava que era fase, que iam perceber a falta, que iam voltar. Tentou ser compreensiva. Eles tinham suas vidas, trabalho, casamento, compromissos. Era natural se afastarem um pouco. Mas um pouco virou muito, e muito virou completo. O segundo ano foi pior. As ligações foram rareando. Os aniversários dela? Mensagem de texto. Parabéns, mãe, tudo de bom. Sem visita, sem telefonema, sem bolo. Natal? Mãe, esse ano vamos passar com a família da Fernanda. Eles insistiram tanto. Mãe, vamos viajar. Já estava tudo reservado. Mãe, prefiro ficar em casa. Esses feriados são tão cansativos. Helena passou o Natal sozinha. Comeu peru requentado assistindo filme antigo na televisão. Chorou até dormir. O terceiro ano, ela quase desistiu de ligar. Qual era o sentido? As mensagens não eram respondidas, os telefonemas caíam na caixa postal. Uma vez, conseguiu falar com Marcelo. Filho, faz 3 meses que não te vejo. Tem tanto tempo assim? Nossa, como o tempo passa rápido. Será que você pode dar uma passadinha aqui? Vou ver se consigo encaixar na agenda, mãe. Tá tudo muito corrido. Nunca encaixou. Helena começou a frequentar a casa dos filhos. Se eles não vinham até ela, ela ia até eles. Tocou a campainha da casa de Marcelo numa tarde de sábado. Fernanda, a nora, abriu a porta. Dona Helena, que surpresa! Não era surpresa boa. Helena viu nos olhos dela. Passei para dar um oi. Faz tempo que não vejo o Marcelo. Ele está trabalhando. Trouxe coisa do escritório para terminar em casa. Posso entrar e espero ele terminar? Fernanda hesitou. Claro! Entre! Helena entrou. A casa estava bonita, nova. Eles tinham reformado. Ela não sabia. Ninguém tinha contado. Sentou na sala. Fernando ofereceu café. Trouxe com uma vontade. Ficaram em silêncio constrangedor. 15 minutos depois, Marcelo apareceu. Mãe, o que houve? Nada, vim ver você. Mas eu estou trabalhando. No sábado? Tenho um projeto importante, preciso terminar até segunda. Ah, desculpa atrapalhar. Não está atrapalhando, é só que... estou bem ocupado agora. Helena tomou o café. Ficou mais 20 minutos, falou sozinha a maior parte do tempo. Marcelo olhava o relógio a cada 2 minutos. Bom, vou indo, ela disse finalmente. Não quero tomar mais seu tempo. Desculpa, mãe. Outra hora a gente conversa com calma. Quando? Em breve. Logo a gente marca. Nunca marcaram. Tentou com Camila. Resultado parecido. Mãe, que bom te ver. Mas olha, eu ia sair agora. Tenho hora marcada no salão. No domingo? É o único dia que consigo. Semana que vem a gente se vê direito. Com Rafael foi ainda pior. Ele nem abriu a porta completamente. Mãe, tem alguma emergência? Não, só vem visitar. É que eu tenho gente aqui, amigos. Tamo no meio de um jogo, fica meio difícil. Ah, não sabia que tinha gente. Da próxima vez, liga antes de vir, para eu poder me organizar. Tá bom, filho. Voltou para casa humilhada. Precisava ligar antes,
para visitar o próprio filho? No 4º ano, Helena parou de tentar. Esperava. Se eles quisessem vê-la, sabiam onde morava. As datas especiais? Esquecidas. Dia das Mães? Mensagem genérica. Feliz Dia das Mães. Sem flores, sem visita, sem almoço. Seu aniversário de 70 anos? Silêncio. Nenhuma mensagem, nenhum telefonema, nada. Às 8 da noite, Camila ligou. Mãe, parabéns! Desculpa ligar só agora, foi um dia louco. Obrigada, filha. A gente vai compensar. Semana que vem a gente marca alguma coisa. Nunca marcaram. Escreva nos comentários com que frequência você visita sua mãe. Helena estava com 71 anos quando decidiu fazer uma coisa que nunca tinha feito: viver para si mesma. Passou a vida inteira vivendo para os outros, para o marido, para os filhos, sacrificando, cuidando, servindo. E agora? Agora eles não queriam mais saber dela. Então que fosse, ia viver. Começou pequeno, um curso de pintura, algo que sempre quis fazer, mas nunca teve tempo. Na primeira aula, conheceu outras mulheres da idade dela, algumas viúvas, outras casadas, todas com histórias parecidas. Filhos que sumiram, famílias que esqueceram. É assim mesmo, disse Neuza, 75 anos, 3 filhos, nenhum que visitava. A gente cria, cuida, se dedica, e quando ficam adultos, a gente vira descartável. Não fala assim, protestou Lourdes, 68, 2 filhos, ambos morando em outras cidades. Eles só estão ocupados. Vida adulta é complicada. Ocupados demais para ligar para a mãe? Neuza rebateu. Por favor, ninguém é ocupado demais para 5 minutos de ligação. A verdade é que a gente não é mais prioridade. As palavras doeram porque eram verdade. Helena não era mais prioridade para os filhos. Talvez nunca tivesse sido. Talvez todo aquele tempo que achava que era a família unida, era só ela fazendo esforço. Ela convidando, ela preparando, ela mantendo todos juntos. E quando parou, todos se dispersaram. O grupo de pintura virou grupo de amigas. Começaram a se encontrar fora das aulas, café da tarde, cinema, caminhada no parque. Helena descobriu que podia se divertir, que podia rir, que não precisava esperar os filhos lhe darem atenção para ter vida. Começou a viajar, pequenas viagens com o grupo, um fim de semana na praia, outro no interior, conhecendo cidadezinhas, comendo em restaurantes, sentindo-se viva de novo. Não avisou os filhos. Por que avisar? Eles não ligavam para saber como ela estava mesmo. Voltou da primeira viagem revigorada. Tinha fotos, histórias. Queria compartilhar. Ligou para Marcelo. Filho, você nem imagina onde eu estava. Onde, mãe? Ele perguntou, mas Helena ouviu digitação de teclado do outro lado. Ele estava trabalhando enquanto fingia prestar atenção. Fui para a praia. Passei o fim de semana lá. Que bom, mãe. Que bom. Conheci um restaurante maravilhoso. Frutos do mar fresquíssimos. Você e a Fernanda iam adorar. Ah, um dia a gente vai lá. Olha, mãe, preciso desligar. Tô numa coisa importante aqui. Tá bom. Desligou frustrada. Tentou com Camila. Filha, tirei tantas fotos legais. Posso mandar para você? Claro, mãe. Manda aí. Mandou. Camila visualizou. Não respondeu nada. Nenhum que legal ou bonito. Apenas viu e ignorou. Com Rafael, nem tentou. Os meses passaram, Helena continuou vivendo, viajando, pintando, fazendo aulas de dança, de culinária internacional, de informática. Aos 72 anos, estava mais ativa que aos 50. Tinha a agenda cheia, compromissos, amigas, vida. Não esperava mais os filhos. Não ficava sentada olhando o telefone. Não preparava almoços de domingo que ninguém comia. Vivia. E era libertador. O 5º ano sem os filhos, Helena percebeu algo. Não sentia mais falta. No começo doía. Doía tanto que mal conseguia respirar. Mas a dor passou. Virou indiferença.
Marcelo ligou num dia aleatório. Mãe, tudo bem? Tudo. Faz tempo que a gente não conversa? Faz. Como a senhora está? Bem. Ocupada? Ocupada com o quê? Vida, Marcelo. Ocupada com a vida. Ele pareceu surpreso com o tom dela. A senhora está brava comigo? Não, só ocupada. Tenho compromisso agora. Depois a gente fala. E desligou. Foi a primeira vez que desligou primeiro. Sentiu uma satisfação estranha. O 6º ano, Helena nem lembrava dos domingos que costumavam ser sagrados. Domingo era dia de ir à igreja de manhã, almoçar com as amigas e, à tarde, fazer sua caminhada no parque. Rotina que não incluía os filhos porque os filhos não a incluíam há anos. Estava bem assim. Até se sentia melhor, sem expectativas, sem decepções. O 7º ano aconteceu algo inesperado. Helena conheceu Sebastião, viúvo de 75 anos, 2 filhos, que também raramente o visitavam. Se conheceram num baile da terceira idade que as amigas arrastaram Helena. Eu não sei dançar, ela protestou. Ninguém sabe, Neuza riu. A gente só finge e se diverte. Sebastião atirou para dançar. Era gentil, engraçado, bom conversador. Trocaram telefones, começaram a se falar, começaram a sair. Nada sério, apenas companhia. Alguém para conversar, para rir, para não estar sozinho. Meus filhos não vão gostar, Helena disse numa dessas conversas. Por que não? Vão achar que estou traindo a memória do pai deles. E está? Não. O pai deles morreu há 7 anos. Eu chorei, sofri, superei. A vida continua. Então eles não têm direito de opinar. Têm, são meus filhos. Filhos que você vê com que frequência? Helena ficou em silêncio. Exatamente, Sebastião disse. Filhos que não estão presentes não têm direito de ditar como você vive. Tinha razão, mas Helena decidiu contar mesmo assim. Ligou para Marcelo. Filho, preciso de contar uma coisa. O que foi? A senhora está bem? Estou ótima. É só que conheci alguém. Silêncio. Alguém como? Um homem, Sebastião. A gente está se conhecendo. Mãe, a senhora está namorando? Não sei se é namoro. Estamos saindo, conversando. Mas o pai morreu há pouco tempo. Há 7 anos, Marcelo. Mesmo assim o quê? Eu tenho que ficar sozinha para sempre? Não é isso. É que é estranho pensar na senhora com outra pessoa que não é meu pai. Seu pai era um homem maravilhoso. Eu amei ele muito. Mas ele se foi e eu ainda estou aqui, ainda estou viva e quero viver. A senhora tem quantos anos? 72? Não é a idade de ficar namorando. E qual é a idade certa? Existe prazo de validade para amor, para companhia? Marcelo não sabia o que responder. Não sei, mãe, só acho estranho. Você acha estranho eu viver minha vida, mas não acha estranho ficar 7 anos sem visitar sua mãe? A pergunta ficou suspensa no ar. Eu visito. Quando foi a última vez? Não lembro exatamente, mas eu ligo. Quando? Silêncio. É isso que eu pensei. Você não tem direito de opinar sobre minha vida, filho, porque você não faz parte dela há muito tempo. E desligou. As mãos tremiam, o coração disparado, mas sentiu-se bem. Sentiu-se livre. Contou para Camila e Rafael. Reações parecidas, estranheza, desaprovação. Mas nenhum deles ofereceu alternativa. Nenhum disse, mãe, não precisa de estranho, eu estou aqui. Porque não estavam. Se inscreva no canal e deixe seu like para saber o que acontece quando os filhos precisam da mãe. O 8º ano foi o melhor da vida de Helena desde que o marido morreu. Sebastião era a companhia constante. Viajaram juntos, jantavam juntos, iam ao teatro, riam, viviam. Não era o amor ardente da juventude, era algo melhor. Companheirismo, amizade, carinho, presença. Os filhos de Helena nunca conheceram Sebastião, não porque ela escondeu, mas porque nunca perguntaram. Nunca demonstraram interesse. Nas raras ligações, falavam de suas próprias vidas. Nunca perguntavam da dela. Helena não se importava mais. Tinha sua vida, estava feliz, não precisava da aprovação deles.
O 9º ano, Helena completou 74 anos. Sebastião organizou uma festa surpresa. Chamou todas as amigas dela. Fizeram uma comemoração linda no restaurante. Helena chorou de emoção. Não pelos presentes ou pela festa, mas por estar cercada de pessoas que se importavam, que estavam presentes, que a amavam. Tirou uma foto da festa. Todo mundo junto, sorrindo. Postou nas redes sociais que tinha aprendido a usar. Melhor aniversário ever, rodeada de amor. Marcelo viu. Comentou: parabéns, mãe. Só isso. Camila curtiu a foto. Não comentou nada. Rafael nem viu. Helena não se abalou. Não mais. Tinha vivido 9 anos esperando que os filhos voltassem, esperando que lembrassem dela, esperando que sentissem sua falta. Não sentiram. E ela aprendeu a viver com isso. Na verdade, aprendeu a viver apesar disso. O 10º ano começou tranquilo. Helena estava com 75 anos, saudável, ativa, feliz. Tinha planos. Ela e Sebastião queriam fazer uma viagem grande. Europa. Algo que sempre sonhou, mas nunca fez. Estavam economizando, planejando, animados. Foi em março daquele ano que o telefone tocou. Número desconhecido. Helena quase não atendeu, mas atendeu. Alô? Helena. É a Fernanda. A nora. A mulher de Marcelo. Helena não falava com ela há anos. Fernanda, que surpresa! Helena, eu preciso falar com você. É sobre o Marcelo. O coração de Helena gelou. O que tem ele? Ele está no hospital. O mundo parou. O quê? O que aconteceu? Acidente de carro. Batida feia. Ele está na UTI. Meu Deus! Como ele está? Grave. Muito grave. Os médicos não sabem se ele vai... Fernanda não terminou a frase. Começou a chorar. Qual o hospital? Fernanda disse. Helena notou. Estou indo. Helena, tem outra coisa. O quê? A gente está precisando de sangue. O tipo dele é raro. O banco de sangue está em falta. Qual o tipo? B negativo. Helena sentiu o chão sumir. Esse é meu tipo. Eu sei, por isso liguei. A gente precisa de você. O Marcelo precisa de você. Depois de 10 anos, 10 anos sem ligar, sem visitar, sem se importar, agora precisavam. Helena poderia dizer não. Poderia dizer, você tem a coragem de ligar para mim depois de 10 anos só porque precisa de sangue? Poderia ter desligado, deixado eles se virarem. Mas não era assim que mães funcionavam. Estou indo, disse simplesmente. Pegou a bolsa, chamou um táxi. Foi. No hospital encontrou Fernanda, na sala de espera. A mulher estava irreconhecível. Cabelo desgrenhado, olhos vermelhos, roupas amarrotadas. Helena, graças a Deus você veio. Cadê meu filho? Na UTI. Sua família próxima pode entrar. Mas primeiro o sangue. Eles precisam urgente. Helena foi até o banco de sangue. Fez os exames, doou o máximo que podia. Enquanto o sangue saía de suas veias para salvar o filho que a esqueceu, Helena chorou. Não de dor física, mas de dor emocional. 10 anos. Ele tinha ficado 10 anos sem falar com ela. E agora estava ali, numa maca, lutando pela vida. E ela, mesmo depois de tudo, estava dando seu sangue literal para salvá-lo. Porque é isso que mães fazem. Sempre. Depois da doação, deixaram ela ver Marcelo. Ele estava conectado a 1000 aparelhos. Tubos, fios, monitores. Inconsciente. Helena se aproximou da cama. Segurou a mão dele. A mesma mão que ela segurou quando ele era bebê.
quando deu os primeiros passos, quando teve medo do escuro. Filho, ela sussurrou. Não sei se você está me ouvindo, mas preciso que você lute. Preciso que você fique. Porque mesmo depois de tudo, mesmo depois desses 10 anos, você ainda é meu filho. E eu ainda te amo. Ficou ali horas. Fernanda entrou eventualmente. Helena, obrigada por ter vindo, por ter doado. Eu sei que as coisas estavam distantes. Distantes é pouco. Eu sei, e eu sinto muito, muito mesmo. Eu influenciei o Marcelo a se afastar. Achava que a senhora era muito presente, muito sufocante. Sufocante? Aqueles domingos toda semana, a cobrança de estar sempre junto, eu achei que era demais, que a gente precisava de espaço. E conseguiram. 10 anos de espaço. E foi horrível. O Marcelo sente sua falta, não fala, mas sente. Fica deprimido às vezes. Distante. Eu sei que é porque sente falta da família, da senhora. Então por que não voltou? Orgulho, vergonha. Quanto mais tempo passava, mais difícil ficava. Como a gente ia aparecer depois de tanto tempo? Como ia explicar? Com a verdade, dizendo, mãe, a gente errou. A gente errou. Eu errei. E se o Marcelo morrer, ele nunca vai saber que eu assumi isso? Helena não respondeu. Apenas voltou a olhar para o filho na cama. Camila e Rafael chegaram no hospital 4 horas depois. Os dois desajeitados, sem saber o que fazer ou dizer quando viram a mãe ali. Mãe, Camila disse como se não acreditasse. Você veio? Claro que vim. É meu filho? Mas faz tanto tempo. E isso importa agora? Ele está lutando pela vida, é claro que vim. Rafael abraçou a mãe. Foi súbito, desesperado. Mãe, eu sinto tanto, tanto. A gente foi horrível com a senhora. Foram. E mesmo assim a senhora veio. Sempre viria. Vocês são meus filhos. Os 3 ficaram ali, na sala de espera. Horas se transformaram em dias. Marcelo continuava grave. Os médicos faziam o possível. A transfusão de Helena ajudou, mas ele ainda estava crítico. No terceiro dia, Camila puxou a mãe para um canto. Mãe, eu preciso te pedir desculpas. Já pediu. Não pedi direito. Preciso te contar por que eu sumi, por que parei de ir. Não precisa. Preciso, porque tenho carregado essa culpa por 10 anos, e se eu não falar agora, nunca vou falar. Helena esperou. Eu tive inveja. Inveja da senhora. Inveja de mim? Por quê? Porque a senhora era tudo o que eu queria ser e não conseguia. Mãe perfeita, esposa perfeita, dona de casa perfeita, e eu queimava arroz, não sabia passar roupa, brigava com Roberto toda hora, me sentia um fracasso, e ver a senhora tão competente me fazia sentir pior. Então parei de ir. Para não ter que me comparar. Camila, eu nunca pedi para você ser como eu. Eu sei, mas eu cobrava de mim mesma. E era mais fácil te evitar do que lidar com minha inadequação. E agora? Agora eu cresci. Aprendi que não preciso ser você, preciso ser eu. E que demorei 10 anos para entender isso é a minha vergonha. Rafael também quis conversar. Mãe, meu motivo foi diferente. Eu parei de ir porque me sentia cobrado. Toda vez que via a senhora, tinha que ouvir. Quando vai casar? Quando vai arrumar emprego melhor? Quando vai comprar casa? Quando? E eu não tinha resposta. Então evitei. Eu só me preocupava com você. Eu sei, mas eu interpretava como crítica. Como se um nunca fosse bom o suficiente. Então me afastei e quanto mais tempo passava, mais difícil era voltar. Você sempre foi bom o suficiente? Sempre! Demorei 10 anos para acreditar nisso. No 5º dia, Marcel abriu os olhos. Confuso, desorientado, mas vivo. A primeira pessoa que viu foi Helena. Estava ali do lado dele, como estivera pelos últimos 5 dias.
Mãe? Sua voz saiu rouca, difícil. Estou aqui, filho. Por quê? Eu fui tão... Shhh! Não fala agora. Você precisa se recuperar. Mas, mãe, faz 10 anos. Eu sei. E mesmo assim você veio. Mesmo assim você está aqui. Sempre estive aqui, filho. Você que não estava. Marcelo começou a chorar. Eu sinto tanto, tanto. Eu fui o pior filho do mundo. Não foi o pior, mas também não foi o melhor. Como a senhora consegue me perdoar? Porque sou sua mãe. É o que mães fazem. A gente perdoa, a gente está presente, mesmo quando não merecemos. Eu não mereço. Talvez não, mas eu estou aqui mesmo assim. Marcel levou semanas para se recuperar. Helena esteve lá todos os dias. Camila e Rafael também. Parecia que o acidente tinha acordado algo nos três. A consciência do que tinham perdido. Do tempo desperdiçado. Quando Marcelo teve alta 2 meses depois, estava fraco, mas vivo. Helena o levou para casa. A casa dele e Fernanda. Ajudou a acomodá-lo, preparou comida, cuidou, como sempre cuidou. Mãe, Marcelo disse uma noite, você vai embora? Vou. Você está melhor. Não precisa mais de mim. E se eu disser que sempre precisei? Esses 10 anos inteiros. Então por que ficou 10 anos longe? Porque sou idiota. Porque achei que tinha coisas mais importantes. Trabalho, dinheiro, status. E esqueci do que realmente importava. E o que importa? Família. A senhora. Ter a mãe presente. Mas você não me quis presente. Você me afastou. Eu sei. E foi o maior erro da minha vida. Quase morri, mãe. Naquele carro, nos últimos segundos antes da batida, sabe qual foi meu pensamento? Qual? Eu pensei, merda, vou morrer sem ter falado com minha mãe, sem ter dito que sinto falta, sem ter pedido perdão. Vou morrer e ela vai pensar que eu não a amava. E isso foi pior que o medo da morte. Helena sentiu as lágrimas virem. Você me ama? Sempre amei. Mesmo longe, mesmo sem falar. Eu sempre amei. Só não soube mostrar. E agora? Agora eu quero compensar. Quero recuperar esses 10 anos. Quero que a senhora volte a fazer parte da minha vida. Se ainda quiser. Sempre quis, filho. Nunca deixei de querer. Uma semana depois, teve um almoço. Na casa de Helena. Como nos velhos tempos. Marcelo, Camila, Rafael, Fernanda, Roberto e a namorada nova de Rafael. Todos ali, sentados à mesa, comendo a comida que Helena preparou. Conversando, rindo. Era estranho. Depois de 10 anos, era estranho ter todos ali de novo. Mas era bom. Mãe, Camila disse, a gente queria propor uma coisa. O quê? Voltar com os domingos, como antes, toda semana, sem falta. Vocês têm certeza? Porque 10 anos atrás, vocês tinham coisa melhor para fazer. Não tínhamos, só achávamos que tínhamos. Mas agora a gente sabe, não existe nada melhor que isso, que família, que estar junto. E se daqui uns meses vocês enjoarem de novo? Não vamos enjoar, porque quase perdemos o Marcelo. E percebemos, a vida é curta. A gente não tem garantia de amanhã. E não quer desperdiçar mais nenhum domingo longe da senhora. Helena olhou para os 3 filhos. Adultos agora. Marcelo com 45 anos. Camila, 43. Rafael, 40. Não eram mais as crianças que ela criou. Mas ainda eram seus. Tá bom, ela disse. Mas com uma condição. Qual? Sebastião vem junto. Os 3 se entreolharam. Aquele homem que a senhora está namorando? Esse mesmo. Mãe, a gente nunca conheceu ele. Porque nunca quiseram. Mas ele faz parte da minha vida agora. Se querem me ter de volta,
tem que aceitar ele também. Houve hesitação. Mas Marcelo foi o primeiro a concordar. Queremos conhecer. Se ele deixa a senhora feliz, queremos conhecer. E assim foi. Sebastião foi apresentado aos filhos de Helena. Foi estranho no começo, constrangedor até. Mas Sebastião era fácil de gostar. Gentil, engraçado, respeitoso. Deixava claro que não estava tentando substituir o pai deles. Estava apenas oferecendo companhia para a mãe deles. Cuidei da senhora todos esses anos, quando vocês não estavam. Alguém tinha que estar. Era verdade. E os três ficaram gratos. E talvez um pouco envergonhados. Os domingos voltaram. Toda semana. Religiosamente. Mas era diferente agora. Não era a Helena preparando tudo sozinha. Era todo mundo ajudando. Marcelo trazia a carne, Camila a sobremesa, Rafael as bebidas. Dividiam as tarefas, dividiam a responsabilidade. Helena não era mais a única fazendo esforço para manter a família unida. Era coletivo, como deveria sempre ter sido. 6 meses depois do acidente, Marcelo estava completamente recuperado. Fisicamente. Emocionalmente, ainda carregava a culpa. Mãe, eu penso todo dia nos 10 anos que perdi. No tempo que a gente poderia ter tido junto e não teve. Eu também penso. Como a senhora consegue me perdoar de verdade? Porque eu te amo. E amor verdadeiro perdoa. Não esquece, mas perdoa. Eu não esqueço também. E vou passar o resto da vida compensando. Não precisa compensar. Só precisa estar presente. É só isso que sempre quis. 1 ano após o acidente, fizeram uma festa. Aniversário de Helena, 76 anos. Todos estavam lá. Filhos, noras, genro, as amigas dela, Sebastião. A casa cheia, barulhenta, viva, como era antes. Mas melhor, porque agora ninguém estava ali por obrigação. Estavam por escolha, por amor, por entenderem finalmente o valor daquilo. Faz um discurso, mãe, pediu Rafael. Helena não gostava de discursos, mas aceitou. 10 anos atrás, vocês 3 desapareceram da minha vida. Pararam de vir aos domingos, pararam de ligar, pararam de aparecer. E eu sofri. Sofri muito. Chorei muitas noites me perguntando o que tinha feito errado. Onde tinha falhado como mãe. Mas depois de um tempo, parei de sofrer. Parei de esperar e comecei a viver. Aprendi a ser feliz sozinha. Ou melhor, sem vocês, porque sozinha eu nunca estive. Encontrei amigas maravilhosas, encontrei hobbies, encontrei Sebastião, encontrei uma vida que não dependia de vocês. E sabe o que aprendi? Aprendi que a gente não pode fazer nossa felicidade depender de outras pessoas, mesmo que essas pessoas sejam nossos filhos. Porque as pessoas falham, as pessoas decepcionam, e se nossa felicidade depende delas, a gente afunda junto. Mas também aprendi outra coisa. Aprendi que amor de mãe é incondicional. Mesmo magoada, mesmo decepcionada, mesmo esquecida, quando vocês precisaram de mim, eu estava lá, porque é isso que mães fazem. A gente perdoa, a gente acolhe, a gente ama. Sempre. Então hoje, nesse meu aniversário, cercada de todos vocês, eu quero dizer obrigada. Obrigada por terem voltado. Obrigada por terem percebido. Obrigada por me darem a chance de ser mãe de vocês de novo. Mas também quero dizer, não me deixem de novo. Porque se me deixarem outra vez, eu vou sobreviver. Vou seguir em frente. Vou ser feliz. Mas uma parte de mim vai morrer. A parte que ainda acredita em família. Então, por favor, não desapareçam de novo. Não teve olho seco na sala. Marcelo abraçou a mãe primeiro. Depois Camila. Depois Rafael. Um abraço coletivo. Desesperado. Cheio de amor e arrependimento. Nunca mais, mãe, Marcelo prometeu. Nunca mais vamos te deixar. Vamos ver se cumprem. Vamos, porque quase perdemos você. E não vamos cometer esse erro 2 vezes. 2 anos após o acidente, os domingos continuavam, imutáveis, sagrados. Mas agora também tinha terças. Camila tinha começado a visitar as terças. Levava o almoço pronto, comiam juntas, conversavam, recuperando o tempo perdido. Rafael ia às quintas, direto do trabalho, mesmo ficando do outro lado da cidade. Passava lá, tomava café, ficava 1 hora, mas estava presente.
Marcelo ia quando podia. Às vezes no meio da semana, às vezes só fim de semana. Mas sempre ligava, sempre mandava mensagem, sempre se fazia presente de alguma forma. Sabe o que o acidente me ensinou? Ele disse para a mãe um dia. Me ensinou que a gente não tem garantia de tempo. Eu poderia ter morrido, e teria morrido com 10 anos de remorso. 10 anos de eu devia ter ligado. Agora, eu ligo, sempre, porque se amanhã for meu último dia, ou o último da senhora, quero que seja um dia onde a gente se falou, onde a gente se amou. Helena chorou ouvindo isso. Eram as palavras que tinha esperado 10 anos para ouvir. 3 anos após o acidente, Helena e Sebastião se casaram. Casamento simples, civil, só família e amigos próximos. Os filhos de Helena estavam lá, e pela primeira vez, apoiaram. Mãe merece ser feliz, Camila disse. E se é com Sebastião, a gente apoia. Mesmo ele não sendo nosso pai? Mesmo. Pai a gente só tem um, e ele já foi. Mas a senhora merece companhia, merece amor, merece não ficar sozinha. Helena se casou aos 78 anos, provando que nunca é tarde para recomeçar, para ser feliz, para viver. 4 anos após o acidente, Marcelo teve um filho, o primeiro neto de Helena. Chamaram ele de João, como o avô. Mãe, a gente queria te pedir uma coisa, Marcelo disse quando apresentou o bebê para Helena. O quê? Que você seja avô presente, que veja ele crescer, que esteja na vida dele, como a gente não deixou você estar na nossa por 10 anos. Eu vou estar, sempre vou. E a gente vai deixar, nunca mais vamos te afastar, porque quase cometemos o pior erro, deixar o João crescer sem conhecer a avó. E ele precisa conhecer, precisa ter você na vida dele. Helena pegou o neto nos braços, sentiu o peso pequeno, o cheiro de bebê, e chorou. Chorou pelos 10 anos perdidos, mas também chorou de alegria pelo que tinha agora. Uma segunda chance. 5 anos após o acidente, Helena estava com 80 anos, saudável, feliz, cercada de família. Marcelo a visitava com o filho toda semana. João já tinha 1 ano, estava começando a andar. Chamava Helena de vovó, com aquela pronúncia errada de criança. Era o som mais doce que Helena já tinha ouvido. Camila também tinha tido um filho, menina, Laura. Helena agora tinha 2 netos, 2 crianças que ela veria crescer, que estariam na vida dela, que não seriam privadas de avó como quase foram. Rafael estava noivo, casamento marcado para daqui 6 meses. Mãe, eu quero que a senhora me leve até o altar, ele pediu. Não é o pai que faz isso? Normalmente, mas o pai não está aqui. E quem sempre esteve, mesmo quando eu não merecia, foi a senhora. Então quero que seja a senhora. Helena aceitou, chorando, orgulhosa, grata. No aniversário de 80 anos de Helena, fizeram uma festa grande. Reuniram toda a família, amigos de toda a vida. Foi ali que Helena fez outro discurso. 80 anos. Quando eu era jovem, achava que 80 era velho, que a vida acabava aos 80, mas estou aqui e posso dizer, a vida não acaba. Ela muda, mas não acaba. Eu perdi meu marido há 13 anos, perdi meus filhos por 10 anos, e achei que minha vida tinha acabado ali, que não tinha mais nada para viver. Mas tinha muito. Encontrei amigas, encontrei hobbies, encontrei Sebastião, encontrei uma vida que eu mesma construí. E quando meus filhos voltaram, encontrei eles de novo também. Diferente, mais maduros, mais conscientes. Então, se tem alguém aqui hoje que está passando por perda, por abandono, por solidão, eu quero dizer, não desiste. Constrói tua vida. Não espera os outros te darem vida. Cria tua própria. E se um dia as pessoas que te abandonaram voltarem, aí sim tu decide. Perdoa ou não. Acolhe ou não. Mas não fica parada esperando, porque tempo não volta. E vida é curta demais para desperdiçar esperando. E para os meus filhos que estão aqui, quero dizer obrigada. Obrigada por terem voltado. Obrigada por me darem esses 5 anos de família de novo. Obrigada por me deixarem ser avó dos meus netos.
Eu perdoei vocês. De verdade. Mas nunca vou esquecer os 10 anos. Eles me ensinaram a ser forte, a ser independente. E isso, estranhamente, foi um presente. Um presente doloroso, mas presente. Vocês me fizeram sofrer, mas também me fizeram crescer. E hoje, aos 80 anos, sou mais forte do que era aos 70. Então, obrigada. Pelo sofrimento e pela redenção. Pelos erros e pelos acertos. Por tudo. A festa foi linda, cheia de amor, de música, de alegria. Helena dançou com Sebastião, dançou com os filhos, segurou os netos no colo. Sentiu-se amada, completa, viva. No final da noite, quando todos tinham ido embora e só restavam ela e Sebastião arrumando a bagunça, ele perguntou: "Você é feliz?" "Sou. Mesmo depois de tudo. Principalmente depois de tudo, porque tudo me ensinou, me moldou, me fez ser quem sou hoje." "Você perdoou seus filhos de verdade?" "Perdoei, mas não esqueci. E acho que é importante não esquecer, para que nunca se repita." "Você acha que vai repetir?" "Não, porque eles aprenderam, do jeito mais duro possível, quase perdendo o irmão, mas aprenderam. E se não tivesse acontecido o acidente, se o Marcelo não tivesse quase morrido?" Helena pensou na pergunta. "Não sei. Talvez nunca voltassem. Talvez eu tivesse vivido o resto da vida sem eles. Isso te entristece?" "Entristecia, mas não mais, porque eu aprendi que posso ser feliz com ou sem eles." "Com é melhor, mas sem também funciona, e isso me deu poder, poder sobre minha própria vida." Anos se passaram. Helena chegou aos 85, depois aos 90. Sebastião morreu aos 88. Helena chorou, sofreu. Mas sobreviveu. Como sempre sobreviveu. Os filhos estavam lá, apoiando, presentes. Como não foram por 10 anos, mas eram agora. Helena morreu aos 94 anos, dormindo, tranquila, sem dor. Os 3 filhos estavam lá. Haviam se revezado cuidando dela nos últimos meses. Marcelo estava ao lado da cama quando ela partiu. Segurava a mão dela. "Mãe, obrigado. Por tudo. Por ter me criado, por ter me perdoado, por ter me dado uma segunda chance. Eu não merecia, mas você deu assim mesmo. Porque é o que mães fazem." No funeral, os 3 filhos falaram. "Marcelo, minha mãe me ensinou que perdão é possível, mesmo quando parece impossível. Eu a abandonei por 10 anos. 10 anos onde ela sofreu, chorou, se sentiu rejeitada, e quando voltei, ela me recebeu de braços abertos. Me perdoou, me amou, como sempre amou. Ela me ensinou que amor de mãe não tem limites, não tem condições, apenas existe. Sempre. Camila. Minha mãe me ensinou a ser forte. Quando a abandonamos, ela não se entregou. Não ficou esperando a gente voltar. Ela viveu, criou uma vida, encontrou felicidade sem depender de nós. E quando voltamos, ela não nos devia nada, mas nos deu tudo mesmo assim. Porque era generosa. Rafael. Minha mãe me ensinou que nunca é tarde. Nunca é tarde para pedir perdão, nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para amar. Eu voltei depois de 10 anos e ela me recebeu. Não foi fácil, não foi perfeito, mas foi possível. E essa possibilidade mudou minha vida. Me fez um homem melhor, um filho melhor. E um dia, espero ser um pai pelo menos metade do que ela foi como mãe. Helena foi enterrada ao lado de João, seu primeiro marido. Sebastião estava do outro lado, entre os 2 homens que amou, cercada de amor até no fim. Os anos passaram. Marcelo, Camila e Rafael envelheceram. Tiveram mais filhos, os filhos cresceram, tiveram seus próprios filhos, e toda a geração ouvia a história da avó Helena,
que foi abandonada pelos filhos, que sofreu 10 anos, mas que perdoou quando eles voltaram e que ensinou a lição mais importante. Família não é perfeita. Comete erros, magoa, decepciona. Mas se houver amor verdadeiro, sempre há caminho de volta. Sempre há perdão. Sempre há reconstrução. Marcelo, já velho aos 75 anos, contava para os netos: eu cometi o pior erro da minha vida. Abandonei minha mãe por 10 anos. 10 anos onde ela precisou de mim e eu não estava. E quando voltei, sabe o que ela fez? Me perdoou, me acolheu, me amou, como se esses 10 anos não tivessem existido. E isso me ensinou: nunca, nunca abandone quem te ama, porque um dia você vai precisar deles e pode ser tarde demais. Camila, aos 73, dizia: sua bisavó Helena me ensinou que a gente constrói a própria felicidade. Não espera os outros construírem para a gente. Quando a gente a abandonou, ela não ficou esperando a gente voltar. Ela viveu, foi feliz, e quando voltamos, ela não nos devia nada, mas nos deu tudo mesmo assim. Porque era generosa. Porque era forte. Porque era mãe. Rafael, aos 70, concluía: o maior arrependimento da minha vida foi ter perdido 10 anos com minha mãe. 10 anos que nunca vou recuperar. 10 natais, 10 aniversários, centenas de domingos, milhares de conversas que não tivemos. E tudo porque eu era orgulhoso, burro, insensível. Não sejam como eu fui. Valorizem quem ama vocês enquanto ainda está aqui. Porque um dia não vai mais estar. E o arrependimento é a coisa mais pesada que existe. A história de Helena virou lenda na família. Um aviso, um exemplo, uma lição. E talvez seja essa a melhor forma de honrar a memória de alguém. Transformar sua dor em aprendizado, sua história em alerta, seu perdão em inspiração. Helena sofreu, mas sobreviveu. Foi abandonada, mas não se entregou. Perdoou, mas não esqueceu. Amou. Sempre amou, mesmo quando não era amada de volta. E no fim, quando fechou os olhos pela última vez, fechou sabendo que tinha vivido bem, tinha amado muito e tinha ensinado aos filhos a lição mais importante. Mães perdoam, sempre, mas o tempo não volta, então não desperdicem, não abandonem, não deixe para depois, porque depois pode nunca chegar. Escreva nos comentários: quando foi a última vez que você visitou sua mãe? E se inscreva no nosso canal para mais histórias sobre família, perdão e o valor dos pais em nossas vidas. Compartilhe com quem precisa entender. Mães não são eternas. O tempo com elas tem prazo. E quando acabar, não tem segunda chance. Helena teve sorte. Os filhos voltaram. Mas voltaram quando ela já não precisava mais deles. Quando ela já tinha construído uma vida sem eles. Voltaram e foram aceitos não porque ela precisava, mas porque ela quis, porque escolheu perdoar. Mas nem toda mãe tem essa generosidade. Nem toda mãe perdoa. E nem toda mãe tem tempo de ver os filhos voltarem. Algumas morrem esperando um telefonema que não vem, uma visita que não acontece, um perdão que não é pedido. Não deixe sua mãe morrer esperando. Não deixe o orgulho roubar o tempo que vocês poderiam ter juntos. Não deixe o arrependimento ser a única coisa que resta. Ligue agora, visite hoje, peça perdão enquanto há tempo, porque amanhã pode ser tarde. E tarde demais é para sempre.